Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Negociando, né? O nosso novo programa que foi uma mudança do Startup Podcast agora para o Negociando. Então você que já acompanha o Startup Podcast sabe que a gente está de casa nova. E para você que está chegando, o Negociando é aquele programa que fala de negócio de uma forma geral para atender a todo mundo, né? E antes de chamar aqui e apresentar meu querido sócio e amigo Reginaldo Neto, pedir para vocês deixarem aí seus comentários, compartilhar, ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho, né? E agora, o Negociando também está com uma super novidade. Você que quer ser apoiador do nosso programa, ter alguns benefícios por fazer parte desse apoio, com mentorias com a gente, ter a sua marca divulgada aqui no nosso programa, tem um link aqui na descrição após o vídeo. Você pode clicar e entrar em contato com a gente para a gente conversar sobre isso aí, tá bom? Reginaldo, meu querido, seja bem-vindo a mais um Negociando. Que honra a gente estar aqui para falar de um tema muito interessante e muito importante hoje, né? É muito legal, né, Cláudio? Cada programa que passa, a gente busca assuntos, né, que estejam realmente acontecendo na atualidade. E Exato. assuntos que a gente escuta falar dos próprios empreendedores e que está sendo um assunto muito divulgado. Só no mês passado eu fui a 2 eventos desse assunto, e até por isso que, além das sugestões de programa, a gente resolveu trazer esse conteúdo. Então vamos lá, vamos falar da economia prateada. Eu não sei nem se eu faço mais parte dela, porque eu faço parte da economia branca, né? O prateado já ficou para trás, mas é isso mesmo. Eu acho que eu estou chegando, né, na economia prateada agora. Economia prateada, na verdade, a gente falava muito das pessoas de 50 anos, né? E nesses eventos que eu fui, Cláudio, eu vi pessoas de 60 anos, 70 anos, quase beirando os seus 80 anos e pensando em negócios. Então, muito legal isso, né? E você que tá aí, uma hora ou outra você vai entrar nessa economia prateada, acima dos 50, né? O que você acha disso, Glauco? Olha, para falar a verdade, isso é algo que a gente hoje está vendo com mais frequência, né? Como você falou, que até um tempo desse atrás, né, Reginaldo? A gente tinha aquele paradigma de, pô, o cara chegou a 40 anos de idade, a dificuldade de arrumar um bom emprego, a dificuldade de se manter no mercado, né? E as pessoas não tinham essa preocupação, né, em manter, né, em evolução. E quando a gente fala de economia prateada, a gente não está falando só do quesito negócios, né? A gente está falando de todo um ecossistema de preparação, né? A questão da natalidade está diminuindo, a longevidade está aumentando, né? E as pessoas terem uma preocupação maior de quem está ficando, né? Então, essa nova fase dos mais 50, hoje está sendo vista com outros olhos, porque, cara, eu, com todo respeito aos mais novos, né, as pessoas que estão vindo aí com todo o gás do mundo, muito conhecimento, muita informação, mas a economia prateada, além de todo esse preparo, essa informação adquirida ao longo do tempo, ela para mim traz algo que, infelizmente, o jovem não pode ter, que é a experiência, a vivência, né? E como você falou, a gente hoje está vendo pessoas com 60, 70 anos de idade entrando no mundo dos negócios pela primeira vez. Foram o tempo todo CLT, viveram o tempo todo de CLT e agora decidiram a esse ponto da idade de 50, 60, 70 anos encarar. Então eu acho que isso é um ponto muito positivo para o desenvolvimento não só do nosso país, né, porque isso é um movimento que está vindo de fora para cá, né? A gente está se adaptando a isso também, mas isso é algo que eu vejo como algo muito positivo e de grande evolução. A gente pegar a experiência dessas pessoas que já têm mais de 50 anos, né, esse conhecimento, e aplicar no desenvolvimento, seja de negócios, seja na continuidade do empreendedor. Então, eu vejo isso como um fator muito importante e positivo. A sociedade vê isso de uma forma diferente, né? Glauber, e na verdade, como eu vejo a economia prateada, né? Eu vejo que são 2 caminhos. Existe aquilo que você falou, aos 40 e poucos, a gente pensou assim, poxa, eu vou me aposentar e vou ficar em casa. E
E por quê? Porque a morte chegava aos 55, aos 60 anos, ela chegava. Então a gente precisava de uns 10 anos para se preparar para ela, né? Mas hoje, teoricamente, Glauber, eu estou mais ativo aos 59 anos do que talvez eu estava aos 50. Olha só. E justamente pelo que você falou, a experiência, né? A gente traz uma bagagem de vida e vivência, né? Não é nada daquilo de novo, escrito em livros. Não, você traz a pureza dos fatos do que aconteceu em algum dia, em algum momento da tua vida. E isso contribui muito para a economia, tanto dos negócios tradicionais, quanto da economia criativa, quanto de startups. Por exemplo, eu faço parte de 4 startups e hoje eu agrego valor a jovens que têm um ímpeto, né? E adoram passar a noite trabalhando, fazer as coisas acontecerem, mas eles precisam da minha experiência, às vezes, para solidificar o negócio, coisa e tal. Então, essa é uma vertente que eu vejo. A experiência que está aí depositada no mundo, que hoje são pessoas que vão de 50 a 80, 90 anos, né? A gente está falando de pessoas chegando a 100 anos com mais facilidade do que nunca. São 40, 50 anos que essas pessoas podem aportar experiência em algum lugar. Exato. E, ao mesmo tempo, tem uma outra vertente acontecendo, que é o que nós podemos fazer de negócios para agregar valor nas pessoas acima dos 50 anos. Por exemplo, hoje já existe o turismo para mais idosos, com todos os outros cuidados do que o turismo tradicional, restaurantes, área de saúde de uma forma enorme, mas tem uma infinidade de coisas que estão sendo criadas para pessoas entre 50 a 100 anos. Então, são 2 caminhos, né? Um caminho onde ele aporta experiência em qualquer negócio, mas também negócios que estão sendo criados para atender essa demanda das pessoas de mais de 50 anos. E isso tudo, eu estou vendo começar a ter uma grande mescla. As próprias pessoas de mais de 50 anos estão olhando negócios inovadores para a sua própria geração. Exatamente. Então, é uma terceira linha que está acontecendo, né? Então, muito... Não, pode falar. Então, é muito interessante ver esse movimento, né? E a gente, se a gente olhar na nossa retrospectiva lá do Startup Pay, né? A gente trouxe uma senhora, 63 anos, que faz contação de histórias, escreve livros, escreve as histórias, canta música e está super na ativa, fazendo um monte de coisas. De um outro lado, eu tenho uma amiga, uma senhora que eu conheci em mentorias, né? Onde ela tem 72 anos e está trabalhando com inteligência artificial. Caramba. Então, aonde nós vamos parar, será, né, Glauber? Cara, isso é incrível, né? E a Reginaldo falou aí da Socorro, né? Socorro Cunha, que teve aqui com a gente no programa, foi um dos maiores picos de audiência que a gente teve no Startup. Olhei hoje, 3.128 visualizações. Olha só, tá vendo aí? Vocês podem acompanhar a história dela, muito bacana. Uma pessoa que não sabia nem entrar numa live no smartphone, hoje está ganhando o mundo praticamente, né? Com o trabalho dela e se desenvolvendo. Então, essa questão quando você falou, né? Hoje eu estou com 59, me sinto mais ativo e tal. Cara, eu tenho essa impressão, eu tenho 43 anos, né? Fiz 43 anos, mas essa semana eu estava comentando com a minha esposa, eu não me vejo com a idade de 43 anos, sabe? Eu não me vejo. Eu me sinto fisicamente como um cara de 20 anos. Eu não tenho a disposição de 20 anos hoje. Eu tenho mais disposição do que eu tinha com 20 anos. Né? Hoje eu faço jiu-jitsu, faço muay thai, faço musculação, trabalho pra caramba, né? E isso tudo por quê? Porque uma das coisas não é só o físico, a forma da gente se alimentar que mudou, a forma da gente pensar mais na nossa qualidade de vida, mas a questão é, a gente vê essa mudança e vê que hoje essas pessoas não aguentam mais, para voltar nesse grupo, tem essa noção de que é possível dar continuidade a um trabalho, criar novos trabalhos e desenvolver grandes soluções.
né? Tem um filme que eu não sei se você já chegou a assistir, quem assistiu depois deixa nos comentários aí, que chama-se O Estagiários. Se eu não me engano, me corrijam aí, se foi com Al Pacino, eu não me recordo o ator, que é um senhor, que eu acho que ele deve estar com 60, 70 e tantos anos de idade, e ele já aposentado, né, entediado de tudo aquilo, decide se candidatar à vaga de estágio de uma empresa de roupa, né, da web, que uma moça com 20 e tantos anos criou essa marca, né, essa startup. E aí, no decorrer da história, sem dar spoiler, né, ele acaba se tornando então, para a gente ver a questão da experiência, a questão do trabalho, a questão de tudo que essas pessoas colocadas dentro da economia prateada têm ainda a oferecer, né? E com tanta qualidade, né? Mas o que eu acho mais incrível é essa mentalidade no sentido geral do mundo dos negócios está mudando, está vendo isso e está se preparando para atender essa demanda, né? Hoje as empresas já têm vagas específicas, claro que tem muito para melhorar ainda, né? Mas o bacana que eu vejo, como eu disse, a mentalidade. As pessoas, quando não estão encontrando mais essas oportunidades ainda, né? Elas estão criando. No caso, como você viu, uma mulher com 70 e tantos anos está trabalhando com startup na área de tecnologia. Um dia desse eu vi outra senhora também na área de tecnologia criando uma startup com alimentação, com 70 e tantos anos terminando a faculdade. Então, olha só quanta vida ainda não tem, né, para ser desenvolvida. E eu chego a uma conclusão, né, Glauber, que esse equilibrar mais pratos do que a gente estava acostumado, né, fazer mais coisas, vem muito pela maturidade do uso do teu tempo. O que é importante para você? Exatamente. Então, você vai pelos caminhos das coisas importantes, que é diferente, talvez, quando eu tinha 25, que eu ia a vários caminhos fúteis, né? Tentava a minha fuga daqui, minha fuga dali, e não fazia as coisas. E hoje eu vejo esse pessoal fazendo isso. E não vejo mais as pessoas estão em casa, sentadas na varanda, às vezes, não que isso seja bom ou seja ruim, né? Cada um escolhe o seu caminho, só que antes você passava 10 anos na varanda. Agora você pode passar 50. Né? Então, cada vez mais eu vejo isso, e esse evento que eu fui em São Paulo, de longevidade, me mostrou, assim, várias coisas que eu fiquei muito surpreso. Coisas totalmente que você pensa assim, o cara era um engenheiro elétrico, sempre trabalhou com eletricidade, e hoje está auxiliando numa startup, um projeto mecânico na parte elétrica. Então, sabe, essas coisas, esse aporte de valor está ficando de uma maneira que daqui a pouco a gente não vai conseguir mais afastar essa junção geracional. Nós vamos ter os jovens procurando os mais idosos por uma questão de experiência e os mais idosos procurando os mais jovens pela ímpeto que a gente tem quando a gente é jovem, né? Quando a gente sonha um sonho, a gente quer realizar ele de qualquer maneira, e às vezes você atravessa barreiras muito fortes que a pessoa idosa talvez já não tenha mais essa condição. Ela precisa do seu tempo de descanso, ela precisa da sua alimentação correta, ela precisa do seu exercício, né? Então a gente não pode deixar algumas coisas mais de lado, porque tudo tem que caminhar junto e equilibrado de uma maneira. E o jovem tem essa facilidade de poder desequilibrar e equilibrar quando ele quiser. É bacana isso aí que você está falando, que a gente dá para entender que a gente vê que é uma conexão, né? Um complementando o outro, né? A gente, como você falou, de um tá buscando no outro algo que vá complementar como um todo. E isso é muito bacana, essa questão, essa visão da gente ter hoje, né? As pessoas mais 50, que hoje é chamado não é nem de terceira idade, né? Hoje o pessoal chama literalmente de melhor idade. Hoje é a melhor idade, né? Então, isso é muito bacana porque ainda, infelizmente, existem sim pessoas que vão se aposentar, começam a pensar que não tem mais utilidade para a sociedade, que não servem mais para contribuir, e a realidade não é mais essa. Né? Quer dizer, nunca foi, né? Mas a mentalidade não é mais essa, a mentalidade não é mais essa. Eu tive num evento, acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás, onde um senhor de 81 anos de idade, ele
Foi faixa preta de judô aos 21 anos de idade e parou, né? A vida levou a outros rumos. E ele disse que aos 71 anos de idade voltou a praticar artes marciais, o jiu-jitsu. E aos 81 de idade ele estava colocando a faixa preta na cintura dele. E isso, cara, todo mundo lá ficou assim emocionado com a história, porque ele disse: em um momento que eu achava que eu não era mais útil, eu encontrei em mim mesmo forma de mostrar a outras pessoas que a minha utilidade motiva, né? Então, o cara com 81 anos de idade botando uma faixa preta na cintura, né? Quão exemplar isso não foi para os jovens, né? Para as pessoas que estavam ali assistindo. Então, mas é claro que, como você falou, a questão da gente saber também que cada fase da nossa vida, ela tem uma forma da gente se manter, né? O jovem, ele tem aquele entusiasmo, já tem uma atitude maior. A pessoa já de maior idade, ela já tem aquela experiência, talvez não tenha tanto aquele sonho, né, de buscar algo novo, mas é algo que se complementa, algo que se conecta, né? E eu vejo isso com muita positividade. E eu acho que esse equilíbrio aqui realmente cria a vitalidade do negócio, né? Eu comentei dessa senhora de 72 anos aí com um projeto de inteligência artificial e eu estou participando de um projeto que ela está fazendo, né? E ela olha para mim como um equilíbrio. Eu disse assim, mas eu tenho quase a idade da senhora, né? Eu tenho 59. Disse assim, mas Reginaldo, você vem com uma outra visão. E realmente eu acho que cada fase da vida da gente, ou cada momento da vida de cada um, a gente absorveu algumas coisas. Né? Eu absorvi talvez mais o empreendedorismo, ela absorveu mais o intraempreendedorismo, ela tem mais uma noção de projetos de uma forma a longo prazo. Eu já trago hoje já uma cultura pelas startups, um projeto de curto, médio e longo prazo. Então, acho que essa mescla de tudo o que está acontecendo é o que realmente vai virar o mundo. E é muito interessante isso, porque muitos estão pensando só na idade, na questão de você aproveitar como entretenimento. Então, quando você vê, tem um turismo tal, tem um baile tal, tem uma determinada coisa, parece só entretenimento. Mas não, tem muitas coisas sendo feitas úteis para o mundo atual. Então, por exemplo, esse caso do engenheiro elétrico, ele estava pensando exatamente num projeto atualizadíssimo para a indústria 4.0. O conhecimento dele, mais as ideias jovens, contribuíram para eles criarem um negócio totalmente inovador. Eu até não posso citar, porque se eu citar, eu estouro a patente deles antes do tempo, né? Mas eles estão fazendo um negócio extremamente inovador que saiu da criatividade do jovem e da consistência da experiência. Ele só conseguiu solidificar aquele sonho porque teve alguém que disse assim, eu já vi essa situação, eu já vi essa, e foi contornando e fazendo acontecer. Então, essa junção é muito legal e não são só coisas para as pessoas idosas, são coisas para o mundo atual, para o mundo atualizadíssimo, né? Então, muito se vê disso hoje, uma busca no mercado pela experiência de novo. E as pessoas estão sendo resgatadas, né? Da sua vida de casa, da sua vida... porque é assim também, né? Eu ainda não sou vô, mas tem pessoas que já passaram, inclusive, pelo estágio de pais, de avós, continuam vivos, só que hoje, no mundo, as pessoas criam asas, são diferentes do que realmente aquilo que se vivia no passado, onde as pessoas nasciam e morriam nas mesmas cidades. Hoje, os filhos já foram para outros locais, os netos foram para outros, então tudo ficou mais distante. E, teoricamente, a geração prateada está dentro da sua casa com um ninho vazio, e ela precisa se ocupar. E se você buscar daí, se a gente voltar a falar de coisas de fomento, por exemplo, o que tem de fomento para iniciativas para geração prateada é uma infinidade, Glauber, que você consegue buscar trazendo dois resultados, né? Ocupação e saúde.
Porque esse segmento da saúde, por exemplo, se a gente olhar, ele está muito preocupado com prolongar ainda mais a longevidade de todo mundo. E prolongando a longevidade, ele tem que consertar todos os erros que talvez a gente fez até os 40, né? É Então, verdade. então é um mundo interessante porque nós estamos parecendo fazendo ciclos, né? Agora os mais velhos estão se preocupando e, na verdade, se preocupando de novo para que os mais jovens cheguem na idade deles com mais saúde. Exatamente. E isso de certa maneira, é uma forma da gente ver tão longe a gente pode chegar, né? Cada vez mais. Antes, quando a expectativa de vida, vou falar pelo Brasil, antes era de 60 anos de idade, 65 anos de idade, hoje você vê que está subindo para casa dos 80, né? E isso por causa da produtividade, por causa da vivência que as pessoas estão tendo agora. Vivência que eu falo no sentido de estar vivendo, literalmente, e vendo quão produtivas, quão úteis elas podem ser, né? E isso, mais uma vez, é muito bacana por parte da nossa sociedade, do nosso meio de convivência, que as pessoas se preocupem com isso, né? E procurem ver recursos, formas de fazer isso crescer, né? Cidades pequenas começarem a criar oportunidades para que essas pessoas de mais experiência possam estar no mercado de trabalho, porque a gente ainda vê isso acontecer nos grandes centros, né? Como tudo que a gente vê, começa no grande centro e vai caindo em forma de cascata para os pequenos. Mas é isso, é estar em alerta, estar consciente dessa transformação, né? E para você que nos acompanha aqui, que é da geração prateada, né? Que está aí fazendo parte do desenvolvimento da economia prateada, a gente dá os parabéns, deixa os parabéns, né? E o nosso agradecimento por ver que tamanha evolução se faz porque vocês estão presentes, né? Que fazem acontecer, né? Então, isso é muito bacana. Eu acredito que esse tema ainda vai dar muito o que falar, né? Tá chegando agora praticamente no mercado com mais visibilidade, né? As pessoas estão tendo uma atenção maior, as empresas estão se preparando. Quando a gente traz para o nosso âmbito de negócios, a gente vê um crescimento muito grande. Ainda pouco, de demanda, mas a gente vê as empresas se preocupar em trazer pessoas da melhor idade com a sua experiência para somar e fazer acontecer, né? Glauber, a gente antes via isso muito, talvez na música, né? A gente tem ídolos que a gente escutou na infância que hoje estão fazendo shows por aí, né? É verdade. E a gente tem a oportunidade de, chegando na geração prateada, e ver esses ídolos que foram teus ídolos de infância. Então, o negócio, na verdade, da geração prateada sempre existiu. Só que agora está cada vez mais evidente, né? Exatamente. Sempre existiu. E os atletas geralmente chegavam ao seu limite também, aos 40 anos, 45 anos. E esses dias eu vi um senhor de 103 anos numa piscina e batendo recorde, 103 anos. Quando é que a gente falava disso? E aí, eu estava lendo sobre a história dele e hoje ele está ganhando dinheiro como? Fazendo comercial de esporte. Olha, 103 anos, hein? 103 anos e fazendo comercial de esporte, de natação. E isso é um negócio dele. Talvez tenha sido um negócio dele há 60 anos atrás, ou menos, né? Porque natação também exige muito mais. Até os 30, talvez você seja um excelente nadador, depois você não é mais tanto, né? Mas ele, aos 103 anos, ele fez voltar esse ciclo de ele estar em evidência, ganhando dinheiro com aquilo que ele sempre usou, que foi o corpo na natação, mostrando da vitalidade disso tudo. O meio artístico está cheio de exemplos. A gente olhou esses dias, saiu um especial da Fernanda Montenegro, eu fiquei olhando para ela, 95 anos, ela atuando e não parando de trabalhar, fazendo seus teatros, filmes e coisa e tal. Então, mas isso sempre foi muito mais evidente no mundo artístico, né? Quando a gente falava do mundo corporativo, você tinha qual era o teu ponto de parada, né? Aposentadoria. Exatamente. As pessoas trabalhavam pensando na aposentadoria, né?
As pessoas já começavam a trabalhar, não, quando eu me aposentar, porque as pessoas também tinham aquela convicção que só podiam ser, entre aspas, livres para viver e ter uma qualidade de vida quando se aposentasse. E hoje a mentalidade, mais uma vez, mudando, as pessoas veem que isso faz parte do seu dia a dia. Você ter a sua qualidade de vida no seu dia a dia, com sua família, você, a hora que você puder viajar, viaje, no dia que você quiser ficar fazendo determinada coisa. Então, hoje as pessoas estão trabalhando pensando nesse modo, né, de ser mais produtivas, mas ter mais qualidade de vida. A mentalidade em si, né? Você falou do esporte. Antigamente, jogador de futebol dava 35 anos, já estava se aposentando. O cara com 35 anos, um atleta, será que não tinha mais rendimento para dar? Hoje a gente vê na luta, no MMA, por exemplo, atletas de 42, 44 anos subindo de um ringue, que, para quem sabe como é que é o estilo de luta, não desmerecendo outros esportes, é porrada, cara. É. 4 anos aguentando 3, 4. Mike Tyson vai lutar agora, né? Mike Tyson com uns 58 anos de idade vai subir no ringue agora para fazer outra apresentação. Cara, isso é incrível, incrível. E por quê, né, Glauber? Porque realmente talvez a própria pessoa mudou a sua mentalidade, né? A gente tem os tabus. Até os 40 eu estou no auge, depois disso não. E de repente se se olha aos 55 e diz assim, putz, eu continuo aqui no auge, né? Continuo podendo fazer coisas. Então, a mentalidade é um negócio muito forte, né? Eu sempre falo isso, que a gente faz qualquer coisa se a gente acreditar que a gente consegue fazer. E esse é o ponto máximo, acho, de todo ser humano, né? É você realmente acreditar que você pode fazer e você vai lá e faz. Não tem outra maneira. Exato. E o bacana de tudo isso, né? Eu lembro de uma frase que eu escuto muito Joel J falar. Não me recordo se a frase é dele, se alguém souber, deixa nos comentários de quem seja. Que ele fala muito assim, né? Que a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Né? A palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Aí, o pessoal de 50 anos vê outro de 50 anos fazendo acontecer, fala, pô, se ele está fazendo, eu posso fazer também, né? O cara de 70 anos está vendo o cara fazer acontecer, se ele está fazendo, eu também posso fazer. Né? Então, é muito bacana tudo isso, né? Todo esse movimento que está acontecendo, né, Reginaldo? Reginaldo, a gente está dando início hoje, né? Uma nova fase aqui do Negociando, onde a gente vai fazer uma abordagem. Então, a gente hoje está falando sobre economia prateada, a gente vai falar ainda sobre a economia criativa, né? A economia de impacto, né? De impacto. Então, a gente vai trazer muita coisa bacana dentro desse tema. Se vocês estão gostando, tem alguma outra sugestão, deixa aí nos comentários para que a gente possa abordar. E mais uma vez, pedir para você que está assistindo, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar o nosso Negociando. E quem quiser ver os episódios do Startupay, a TV Humana, que é uma TV web, né, na internet, você tem acesso lá aos nossos 32 episódios, além de outros programas muito bacanas. O nosso Francisco, idealizador da TV Humana, abraçou o nosso projeto do Startup. Que também é da geração prateada, Francisco. E é também da geração prateada. Fundando uma TV web. Verdade, verdade. Um trabalho incrível, viu? Escreve artigo, é um cara de grande referência no mercado. E é isso, né? E para você que está querendo fazer parte aqui do nosso grupo do Negociando, ser um apoiador, ter direito a alguns benefícios que a gente atribui a isso, como mentorias, publicidade aqui no nosso programa, escreve aí no link aí, clica no link aí do nosso formulário para entrar em contato e a gente conversar a melhor forma da gente trazer vocês para cá, para o nosso Negociando. Reginaldo, mais uma vez, um bate-papo muito legal sobre um tema muito importante que acredito que ainda vai trazer muitas outras oportunidades da gente falar sobre isso aqui, né? Eu acho que a gente tem que, daqui a pouco, trazer alguns exemplos de cada economia dessa, né? Trazer pessoas para contarem as suas histórias. Excelente. Então, essa questão de fomentar a diversidade de economias que existem hoje, né? Porque a gente sempre olhava muito produto e serviços. E hoje, na verdade, tem um ciclo de coisas acontecendo. E é a gente trazer alguns casos para ser contados. Então, fica aqui um convite para alguém da geração prateada vir contar um pouco do seu negócio prateado. Olha, tá vendo aí, ó?
Estamos esperando aqui para ver quem vai vir primeiro, para contar aqui, dar o seu exemplo, né? E arrastar mais pessoas para esse grande movimento que está surgindo, né? Pessoal, obrigado mais uma vez por estar aqui no Negociando. Obrigado, Reginaldo, mais uma vez Obrigado aí. a você. Obrigado a todos. E como eu falo, tem mais alguma coisa aí, Reginaldo, para a gente adicionar, falar? Não, porque sabe que se tiver, a gente sempre tem bastante coisa para falar. Então a gente ficaria aqui um recado. muito tempo. Melhor, a gente para por aqui hoje e ficamos à disposição nas redes, no próprio YouTube. As pessoas escrevem lá e a gente acaba respondendo sempre a mesma questão nas redes sociais. Então, a gente está aí, está junto com vocês e queremos que vocês estejam aqui junto conosco. É isso aí. E a gente se vê no próximo Negociando. Valeu! Eita!